Então, pessoal, conforme a Fernanda já falou, em realidade, a universidade que eu trabalho, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nesse momento se encontra com as aulas suspensas. E isso é uma das coisas que tem gerado um pouco de angústia nas pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm informação de que, embora a gente esteja com as aulas suspensas, isso não significa dizer que os professores não estão trabalhando. A gente está trabalhando e está trabalhando muito, e então estamos mantendo todas as outras atividades, e inclusive aumentamos muito as atividades que a gente tem feito, que eu acho que é uma situação que vem acontecendo pelos relatos que a gente tem visto nos webinários. E por isso foi importante a gente poder trazer esse relato de instituição federal que está com aulas suspensas. Eu me chamo, então, Lucila Gutierrez, como falou a Fernanda. Eu sou professora de fisiologia nessa universidade e eu quero poder contar para vocês o que pode ser feito enquanto aulas suspensas. Fernanda, pode passar o próximo, por gentileza? Obrigada, Passou aí. Então, assim, ó, em primeiro lugar, a nossa universidade tem pensado em a gente fazer um ensino à distância propriamente dito, e não aulas remotas, né, que a gente tem visto emergenciais, né, nesse momento. Claramente que para que isso aconteça, isso está sendo avaliado, tanto pelas pró-reitorias de graduação, de pesquisa, pós-graduação e também de planejamento. Nós temos todos nós trabalhado junto com as coordenações dos cursos, eu também sou vice-coordenadora do curso de biomedicina lá, junto também dos departamentos acadêmicos. E hoje, por que nós estamos com as aulas suspensas? Então, no nosso caso, nós temos 3 principais obstáculos para a retomada das aulas. O primeiro ponto é a nossa universidade é uma universidade de ciências da saúde. Então, nós temos cursos da saúde, da área da saúde. Então, é farmácia, biomedicina, medicina, enfermagem, fisioterapia e outros, né? E que tem uma proporção muito grande de aulas práticas. Então, isso está sendo estudado em como a gente pode fazer sem prejudicar a qualidade das aulas. A segunda situação é que a nossa universidade fez um levantamento para saber se os professores e também os alunos se tinham acesso à internet. E o que foi visto? Que existe uma dificuldade de acesso à internet ou a equipamentos que sejam adequados, principalmente por parte dos nossos alunos. Muitos não têm computador, os que não têm computador, a gente podia pensar, mas tem celular. Sim, mas muitos não têm acesso à internet pelo celular. E aí isso também viabiliza e poderia prejudicar alguns alunos. E o terceiro item é que existe um número significativo de docentes e de técnicos que estão envolvidos em ações de enfrentamento da pandemia, e hoje a UFSPA está com mais de 100 ações frente à população no enfrentamento da pandemia. Todos esses dados que eu estou trazendo para vocês da universidade, eles podem ser vistos no site da UFSPA, que eu coloquei aí embaixo para vocês. Pode passar, Fernanda, por favor. Algumas das ações que a UFSPA tem apresentado, então a gente tem ações institucionais, houve a criação de um comitê de assessoramento técnico, a UFSPA está participando do Comitê Científico de Enfrentamento à Pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul, então trazendo dados para o governo, né, inclusive, sobre como está acontecendo a pandemia. Nós estamos na frente de produção de EPIs, como álcool gel, como face shields para a população. Estamos dando apoio ao sistema de saúde e os EPIs também, a gente está podendo fazer isso, apresentando esses equipamentos e insumos todos para hospitais, por exemplo. Continuamos com pesquisa. A UFSPA tem uma coisa bem importante, que é o apoio psicológico para a comunidade acadêmica. Então, fazendo lives e atendimentos, inclusive, para os professores, para os técnicos, para os alunos que estão precisando nesse momento. Os projetos de extensão continuam, os projetos nas ligas acadêmicas continuam, então tem uma série de ações que a gente está fazendo. Todas essas ações com detalhes, eu convido vocês que possam ir para a página da UFSPA, porque tem tudo descrito lá. Por favor, Fernanda, mais um.
E aí a grande questão fica, que é o seguinte, ok, mas o que pode ser feito, então, enquanto as aulas estão suspensas? Então, fora tudo isso que eu contei para vocês, a gente está em trabalho remoto, né? Então, o primeiro ponto ali que a gente traz é justamente a gestão do tempo. Como que a gente pode utilizar o tempo que a gente tem em casa para poder trabalhar de modo produtivo? Pode passar, Fernando, próximo, por favor. Então, isso requer, claro, que a gente tenha um planejamento. Vai mais um, Fernanda. Nós temos que respeitar o momento que nós estamos passando, que não está sendo uma coisa fácil, né? E definir os objetivos do que a gente quer. Inclusive, na elaboração das 1000 coisas que a gente faz dentro da universidade. Agora, por favor, Fernanda, de novo. De novo, até aí. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um projeto de iniciação científica, temos projetos de iniciação à docência, nós temos a pesquisa andando, nós temos todas as coisas de gestão que estão acontecendo, a extensão universitária, as monitorias, tudo isso está acontecendo. Juntou com isso ainda as ações de enfrentamento ao Covid, né, que a gente sabe, né, dessas ações que estamos fazendo. Estamos todos fazendo formações docentes, inclusive para o EAD, né, para aprender como é que dá aula em EAD. Alguns professores já sabiam dar aula em EAD, mas estão refazendo também, porque tem muita coisa nova, muita coisa de tecnologia, como o Camilo mesmo mostrou ali na palestra dele. Então, está todo mundo aprendendo ou aprimorando as suas aulas, né? Então, essa parte do desenvolvimento de recursos, inclusive para o ensino, tem sido bem forte junto na nossa universidade, que também está oferecendo esse trabalho para os professores. Vai mais um, Fernando, por gentileza. Mas eu sempre gosto de poder trazer para as palestras a importância da gente poder trabalhar com tudo isso usando-se a palavra afetividade. Porque a gente não deve esquecer que, em realidade, nós somos, antes de sermos técnicos, antes de sermos realmente doutores no que a gente sabe, nas nossas áreas, nós somos seres humanos. Então, essa parte do afeto, ela é extremamente importante, inclusive na parte do ensino. E aí eu entro ali com a pergunta, como que a gente coloca isso em prática, né? Então, a gente sabe que a afetividade, o vínculo e a motivação são emoções que são importantes no nosso processo de aprendizagem. Como é que a gente pode fazer para manter isso neste momento em que as aulas estão suspensas? Então, quero poder contar para vocês que a gente tem grupos de WhatsApp com os alunos, muitos professores, eu inclusive. E através desses grupos de WhatsApp, a gente tem conversado com os alunos para saber como é que eles estão, para saber como é que está sendo o enfrentamento. Muitas vezes a gente marcou encontros virtuais para um bate-papo com eles, é bate-papo mesmo, não é só falar de matéria, né? Para saber como eles estão, é o interesse genuíno de saber como eles estão. E isso tem sido extremamente importante para os alunos também, para a manutenção deles do vínculo, não só conosco enquanto professor, mas também enquanto universidade. Muitos deles nos trazem que estão vivendo situações de depressão, de ansiedade. Eles vêm e contam, ai, prof, eu não consigo nem levantar da cama, não tenho vontade de fazer nada. Tudo isso eles trazem para nós. E aí a grande questão que nós temos é como é que a gente trabalha isso? Então, o primeiro ponto é que a gente usa esses grupos também para ser um grupo de apoio. E eles se sentem apoiados por nós, professores, mas também pela turma, pelos colegas. E isso tem sido bem importante para eles. Outra coisa que a gente também pode fazer é justamente colocar para eles buscarem esse apoio psicológico que a UFSPA dá, né, de graça, inclusive atendimento para quem precisa, que é da comunidade acadêmica. Eles também fazem lives, eles dão dicas de como estudar, dão dicas de como levantar da cama de manhã, então é bem legal, porque justamente vai ajudando a gente, não só nós professores, mas também aos alunos. Nesses grupos, a gente também consegue colocar materiais que a gente vem desenvolvendo em outras frentes, como, por exemplo, eu na extensão estou desenvolvendo materiais de enfrentamento da pandemia, eu coloco para eles, né? Nós fizemos também para eles vídeos motivacionais, então aqui na tela em cima
está demonstrado ali, eu e minha colega Marilene, que dividimos a disciplina de fisiologia, a gente fazendo esses vídeos junto com os alunos. E claro que tudo isso que nós fazemos para os nossos alunos, a gente tem o envolvimento dos nossos outros alunos que trabalham conosco nas diversas frentes dos projetos que a gente tem dentro da universidade. E o retorno que a gente tem é ótimo, porque os alunos colocam lá para nós: prof, muito obrigada, gostei muito de ter conversado, que bom que tu se preocupa, que bom que a gente pôde conversar, estava com saudade da turma. Então, isso também tem sido muito bom para os alunos. Por favor, Fernanda, mais um. No ensino, mais um, Fernanda, por gentileza. A gente também tem atuado em diversas frentes, né? Então, o projeto de iniciação à docência e à monitoria está trabalhando a milhão conosco, né? Então, a gente vem desenvolvendo vídeos. Então, ali eu tenho um videozinho que eu estou fazendo, e é assim, gente. O Camilo, a gente tem, o Camilo é o nível top, né? Mas, assim, para os outros réis mortais, a gente está fazendo coisa caseira. Eu não tenho aqueles equipamentos que o Camilo tem, mas eu tenho a boa vontade. Eu tenho estudo, a gente faz formação. Então, nesta situação, a gente pode fazer vídeo caseiro, esse aqui é da minha casa, explicando como é que acontece a fisiologia. Aquele vídeo acima ali, nós temos o Guilherme, nosso aluno, que é bom de maquiagem. O que ele fez? Começou a desenhar na maquiagem a parte anatômica que a gente dá em aula para eles, aquele ali das glândulas salivares. A gente fez um vídeo com ele mostrando a anatomia, como é que é e quais são as funções. A gente coloca, conforme eu falei para vocês, materiais sobre enfrentamento à pandemia nos grupos de WhatsApp. Nós, no nosso caso, trabalhamos com o ambiente virtual de aprendizagem, é o Moodle, tá? Que é a nossa plataforma de suporte. Então, é lá que a gente também coloca todos os materiais do que a gente vai produzindo, utilizando as próprias ferramentas do Moodle, como, por exemplo, o glossário, fazendo mapas conceituais, vídeos explicativos, aulas narradas. Por enquanto, é isso que nós estamos fazendo. Depois ainda vamos ter que fazer mais materiais para as aulas em EAD, né? E, claro, como eu tenho grupo, eu sempre pergunto para eles, volta ali, Fernando, por gentileza. Eu sempre pergunto para eles o que eles acham dos materiais que a gente coloca no Moodle, tá? Embora eles não estejam com obrigação de olhar o Moodle, porque estamos com as aulas suspensas, eu sempre coloco para eles se alguém pode olhar, se alguém olhou o material que a gente está colocando, porque eles nos dão feedback. E eu digo para eles, é importante que alguém olhe, vejam lá o que vocês estão achando, para que a gente também possa melhorar o material e melhorar as aulas. E tem sido muito bom, porque eles dão esse feedback para nós também. Nós também estamos desenvolvendo o chamado podcast de fisiologia, que na verdade são podcasts de fisiologia que a gente tem colocado nos grupos e também no Moodle para eles. Formação docente direto para conseguir atuar da melhor maneira, né, frente a isso. E o ensino, a gente tem ainda a pesquisa, que a gente continua fazendo com esses alunos. Em toda essa parte de ensino, envolvimento dos alunos bombando, né? Não tem como as equipes não estarem trabalhando conosco, porque já não tem perna para tudo. Pode passar, Fer, por favor. Aqui o site de Educação e Fisiologia que a gente desenvolveu, a gente colocou no ar isso sexta-feira passada, agora é bem recente. Botei para vocês aí o endereço para que vocês possam visitar, onde a gente coloca materiais, fala dos nossos projetos, das nossas pesquisas, tem foto, tem vídeo, tem explicação, tem música. Então, trabalhando com eles dessa forma dentro do site, também mais uma ferramenta para que eles possam estudar. Por favor, Fernanda, mais um. Extensão universitária também, a gente continua atuando. O nosso projeto se chama Apoiando e Educando Famílias de Pessoa com Deficiência, e a partir dali surgiu uma pesquisa, que é a avaliação da qualidade de vida dessas cuidadoras frente às intervenções de educação em saúde que a gente faz com elas. Bom, a maioria delas são mães, elas são mães que levam os seus filhos para ter atendimento numa instituição parceira da UFSPA, que é, na verdade, uma ONG, que atende crianças com deficiência de baixa renda.
o que acontecia? Nós íamos lá presencialmente trabalhar com elas nos momentos em que elas estavam aguardando atendimento dos seus entes cuidados, de 15 em 15 dias. Começou a pandemia, suspendeu tudo, né? Porque não está tendo atendimento presencial. Como é que a gente faz para continuar trabalhando agora com elas, já que está no meio da pandemia? Por favor, Fernando, mais um. Então, nós, em realidade, temos um grupo de WhatsApp com essas famílias. E graças a isso, a gente conseguiu fazer um segmento com um trabalho remoto com essas mães. Começamos colocando vídeos motivacionais também para elas e estabelecemos muito fortemente o vínculo e a afetividade destas mães com a equipe extensionista. A partir disso, claro, a gente tem a formação de uma rede de apoio, não só delas para conosco, mas de nós para com elas e elas entre elas. E é bacana a gente poder falar isso, porque os grupos de apoio que funcionam tanto com os alunos quanto com as mães de crianças com deficiência, é bem isso, é uma troca. Então, a gente tem apoio deles também. Então, não é só a gente que dá o apoio. Isso é bem importante a gente poder falar, porque o aprendizado é isso, é a troca, né? E, claro, a gente tem colocado bastante materiais sobre o enfrentamento da pandemia. Passa mais um, por gentileza, Fernanda. E aqui quero trazer para vocês, porque é um amor a gente conseguir ver o carinho que elas têm, a confiança no trabalho que a gente desenvolve. Então, elas colocam lá, eu não entendo o que está acontecendo comigo, tem dias que eu só quero chorar, tá tudo bem com a minha família, por isso eu não devia estar assim, mas eu tô, sabe, da questão da pandemia mesmo, do isolamento. E aí a gente consegue, por exemplo, trabalhar com elas as coisas de saúde mental. Outras, elas perguntam coisas para nós, tipo, ai, eu tenho uma pergunta, essas máscaras feitas em casa funcionam? A gente pode usar? Então, essa, por exemplo, foi uma pergunta que foi feita logo que começou a pandemia. E elas esperam da gente que a gente saiba as respostas, né? E aí, claro, tem coisas que a gente não sabe, tem que sair para procurar, tem que buscar artigo científico para poder realmente responder a elas de forma segura, né? E graças a esse trabalho que a gente está tendo com elas, a gente também está conseguindo manter a nossa pesquisa, manter os nossos alunos envolvidos. E hoje, ainda além de todo esse trabalho na extensão, a gente também está fazendo ações para angariar fundos para essa educação, para essa instituição parceira, que está, como é uma ONG, claro, caiu muito a quantidade de doação. Então, eles estão, inclusive, com risco de fechar, e nós estamos trabalhando fortemente para conseguir melhorar, né, esse engajamento nas doações. Por favor, Fernanda, mais um. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do que a gente entrega para elas. Ó. Então, nós temos lá o vídeo motivacional. Então, ali comigo, minha colega, minha partner, a Leteia, outra professora, né, que trabalha comigo junto nesse projeto, alguns dos materiais, né? Eu convido a todos que vocês possam seguir a nossa página no Instagram para conhecer um pouco mais esse trabalho de extensão que a gente faz, que é o Apoiando Famílias de PCD. Então, ali nós temos algumas coisas do que a gente já publicou e entregou para elas. Esse material também, muitas vezes, é postado lá no Instagram da UFSPA, tá? Então, isso também vai para a comunidade acadêmica, né? Esses materiais que a gente tem produzido. Por favor, mais um, Fernanda. E na pesquisa, então a minha parte de pesquisa também é assim como a Fernanda, assim como o Camilo, eu também pesquiso a parte de educação, né, de metodologias ativas. O trabalho de pesquisa, claro, ele continua fortíssimo, né, então trabalhando direto com reuniões sistemáticas via web, WhatsApp, com os alunos, com professores de outras universidades, desenvolvimento de artigo, capítulo de livro, tudo isso está mantido. A análise dos dados, mais um, por favor, Fernanda. E de novo, aqui a gente tem, então, a nossa última publicação, faz mais ou menos uns 10 dias que saiu, e aqui, outra vez, nós temos o envolvimento dos alunos. Aqui eu quero poder trazer um ponto que é importante a gente poder falar, que é a formação da tríade do ensino, da pesquisa e da extensão. A gente não tem como separar, né, pesquisa, ensino e extensão.
Os alunos que eu tenho trabalhando na pesquisa são os mesmos que trabalham no PID, que são os mesmos que trabalham na extensão, então a gente faz uma salada grande e dá super certo. Todo mundo consegue participar de pesquisa, de ensino e de extensão, e dessa maneira todo mundo aprende. O outro ponto que eu estou tendo dos relatos dos próprios alunos que trabalham nesses projetos, eles colocam para nós o quanto isso tem sido bom, apesar da gente estar com as aulas suspensas, porque eles se sentem úteis, porque eles se sentem participando da universidade, então que isso também tem ajudado eles no enfrentamento. Para nós é uma alegria muito grande a gente poder estar podendo acompanhar isso de perto e ver o quanto eles se sentem felizes de todas essas coisas. Mais um, por favor, Fernanda. Dificuldades encontradas. Nós temos muitas, né? Eu acho que, bem como o Camilo colocou, nós está todo mundo correndo aqui para tentar encontrar as melhores formas de ensinar, encontrar as melhores formas de continuar trabalhando na universidade, apesar de nós estarmos sem poder ir presencialmente na universidade. Mas o que cabe para nós aqui é nós buscarmos alternativas para tudo isso, porque não tem resposta pronta, né? Cada professor vai precisar estudar, vai precisar testar, vai precisar achar as diferentes estratégias de ensino, de pesquisa, de extensão, para encontrar aquelas que se sente bem, que se sente confortável de usar, e aquelas que se adequam aos seus alunos, à sua realidade. Mais um, por favor, Fernanda. Então, aqui eu gostaria de agradecer as professoras Aletheia Barchak e a professora Marilene Poralski, que são as minhas partners, né, no nosso trabalho, e agradecer também a minha equipe de ensino, de pesquisa e de extensão, dos meus alunos todos. São todos alunos muito engajados, que realmente querem fazer a diferença, e a gente tem trabalhado bastante para realmente poder fazer a diferença. E quero poder trazer para vocês também que ninguém consegue ir adiante sozinho, né? Então é importante que a gente possa, como colocou a Fernanda, e a gente tem feito isso lá também na UFSPA, fazer essas trocas. Não só com vocês, que são às vezes de realidades diferentes, de outros estados, mas também com as pessoas dentro da própria universidade. Então nós todos, enquanto colegas, enquanto alunos, enquanto professores, a gente se ajuda muito. E eu aprendo horrores com os meus alunos, horrores com os meus colegas, aprendo muito com as mães, muito mais do que eu possa pensar em ensinar. Então, eu acho que é essa a grande questão. A gente poder fazer todas essas trocas é o pulo do gato, principalmente para este momento que nós estamos vivendo. Pode, por favor, mais um, Fernanda. Então, eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail, e também a minha página do Instagram, para quem quiser conhecer o trabalho que eu desenvolvo. Tem bastante material lá. E agradeço novamente essa oportunidade. Agora estou louca para saber das perguntas e para poder trocar com todo mundo. Muito obrigada.